Gente, a pauta de agora e o assunto é um assunto importantíssimo, porque a gente vai desmistificar várias coisas ligadas à fotoproteção da pele. A gente vai falar os 5 princípios de fotoproteção da pele que as pessoas não sabem, que as pessoas desconhecem. Elas acham que só o protetor solar vai te dar aí uma proteção. Será? Quem a gente convidou mais uma vez, a doutora Carla Bortolotto, nossa dermatologista. Bem-vinda. Obrigada. Sempre linda. Elegantérrima, para mais uma aula. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, estávamos conversando e, claro, para a gente iniciar um assunto falando de fotoproteção, a gente tem que primeiro explicar o que é essa radiação e o impacto que tem no nosso organismo. Por quê? No nosso dia a dia, a gente também não percebe, muitas vezes, hoje está um dia nublado, um dia escuro, frio, mas aqui eu estou tendo um tipo de radiação. Sim. Certo? Certo. Então, no escritório que você trabalha, se você faz algum curso ali na sala de aula, enfim, todo lugar que a gente está exposto às luzes, a gente está tendo um processo de radiação. Com o celular. Com o celular também. Com o computador. Televisão. Televisão. Tudo. Tudo. O tempo todo. Isso. Então, olha que importante entender que não é só o filtro solar aí que pode fazer parte do seu dia a dia. Vamos mostrar ao pessoal, então, como isso acontece, doutora? Vamos. Conta pra gente, como é que age a radiação na nossa pele. Não, videozinho antes, Glaucia, antes da gente mostrar os princípios. Aí. Vamos lá. Vamos lá, esse vídeo ele é interessante porque a gente consegue determinar quais são os tipos de radiação ultravioleta disponíveis hoje no nosso contato com o ambiente de luz visível. Tá. Você falou muito bem quando você fala do tempo nublado, quando a gente fala do tempo mais chuvoso. Esse tipo de nuvem, esse tipo de proteção, ela não é uma proteção que evita a passagem de todos os raios. Melhora um pouco, mas não é o fotoprotetor indicado. Tá. Então a gente tem durante o dia 2 tipos de radiação principais, que é a ultravioleta do tipo A e a ultravioleta do tipo B. A ultravioleta do tipo A, ela está presente do amanhecer ao pôr do sol todos os dias. Certo. Certo? Certo. A ultravioleta do tipo B, ela está presente, sem contar com o horário de verão, a partir das 10 até as 4 da tarde. A diferença de uma para outra, a gente consegue visualizar no vídeo. Volta um pouquinho para segurar naquela parte do câncer de pele, né? Acho que era isso que você ia destacar. Mas acho que aqui também. Tá? Segura nessa parte então. Vamos voltar ao vídeo, deixar ele fixo só pra gente... Que aí é o ponto importante. Então, durante o dia nós temos os 2 raios. Isso. Porém... Pois é, essa aí a gente tem a ultravioleta do tipo B e a ultravioleta do tipo A. A ultravioleta do tipo B, que ela está presente nesse momento do dia, é onde a gente tem que tomar a maior proteção e o maior cuidado, pois é a que desencadeia o dano no núcleo da célula, alterando as proteínas celulares, levando a uma modificação celular e futuramente um câncer de pele. Que é o UVB, certo? Que é o UVB. Entendi. Então hoje, quando a gente vai falar das proteções solares, o que a gente tem maior proteção é no ultravioleta do tipo B de bola, porque é o que a gente se preocupa em relação a um dano na saúde para causar um câncer de pele futuramente. Já a ultravioleta do tipo A, ela é aquela que está presente no dia inteiro e ela tem a capacidade de ter um foco pela melanina e pelo colágeno da pele. Entendi. Então, o significado disso é, a gente teria mais manchas, a gente causaria mais manchas e danificaria o nosso colágeno, nossa fibra elástica, levando a um envelhecimento da pele. Entendi. Ou seja, a presença de manchas e a presença de colágeno reduzido e a pele ficando com um aspecto flácido, que é um sinal de envelhecimento. Então, doutora, por isso que a gente tem que entender esses 5 princípios, porque quando a gente usa um filtro solar, nós estamos pensando numa proteção do UVB, que é ligada diretamente à nossa saúde, a prevenção, então, de um câncer de pele. Principalmente. A gente também tem nos protetores a presença de proteção contra o UVA. Mas essa proteção contra a UVA, ela está em menor escala do que comparada com a UVB. Entendi. Hoje em dia a gente tem novos protetores solares que cada dia mais eles estão vindo com essa quantidade maior para causar também essa proteção da UVA. Pensando nas manchas, pensando no colágeno. Entendi. Mas a principal preocupação do dermatologista é qual?
é a gente pensar primeiro na saúde, porque não adianta a gente ter uma saúde danificada e a pele íntegra, linda e sem manchas. Então a gente tem que pensar que a longo prazo eu não quero vir a ter um câncer de pele. E como que eu evito isso? Evitando o sol. Mas é claro que a gente mora em um país tropical e a gente está exposto a ele. Só a doutora Carla que não toma sol. Só a doutora, todas as férias da mesma cor. Não, a doutora, mas é pessoal de casa é diferente, né? Não, tá certo. Eu não tomo sol, foi uma opção, foi uma escolha. É isso. E por isso que eu sou branquinha desse jeito. Mas tem que aprender com ela, porque o ideal seria não tomar o sol. Eu brigo, né, Carol? É, ela briga. Eu brigo bastante. O ideal seria ou usar aqui, deixa eu já colocar, porque a gente vai deixando a pauta mais ilustrada quando a gente também entra no clima. Ótimo. Tá? Serviu, ó. Já sei seu presente. Ah lá, tá vendo? Ó, mas eu tô falando isso porque, claro, quando você se vê numa situação que você quer tomar o sol, você fala, puxa vida, vou viajar, não vou tomar o sol. Então, assim, por isso que nós estamos te ensinando tudo que você vai fazer nesses dias que você tá se propondo a tomar sol, mais que o normal. E é engraçado porque quando a gente, por exemplo, eu viajei, eu fiquei preocupada, eu estava em um ambiente que era muito ensolarado e eu estava preocupada, claro que eu estava. Porque eu sabia que eu estava danificando e sabia todo. Quando você é médico e se expõe, a gente sabe todos os danos que isso causa. Então, chega a ser uma situação em que assim incomoda. Você não vai relaxar nas férias. Se a gente tiver tudo adequado e tudo programado para isso, você consegue relaxar. Eu também acho. Porque a gente tem um monte de coisa aqui que a gente vai colocar de cápsulas e tal, que faz... Eu vou ficar um pouquinho, tá, Glaucia? Fica bonitinho, tá linda. Né? Dá uma ilustrada ainda mais na nossa pauta. É isso aí. Vamos começar então com aquele quadrinho? Vamos. Porque nós vamos falar de todas essas proteções. Essa luz que tá aqui, a luz do escritório, a TV, é só UVA. Tá. O sol que é... A UVB. UVB. Isso. Perfeito. Então, a gente tem os 5 princípios que a gente chama de fotoproteção, tá? A gente tem o primeiro, que seria os fotoprotetores, que é a base de creme, né? Tá. Que é o fotoprotetor químico. O que é isso? São componentes químicos, como, por exemplo, a avobenzona, mexoril, tinosorb, que são produtos comerciais que têm como a finalidade interagir com a nossa pele e causar um dano menor dessa radiação na nossa célula. Certo. Então, esse é um produto químico, por isso que ele chama filtro químico. Certo. Tá? Mas ele é o creme que a gente compra na farmácia. Tá, é aquele filtro solar que a gente compra na farmácia. Tá. Já o segundo princípio de fotoproteção seriam os filtros físicos. O que é isso? Ele também é um creme e que eu tenho componentes que são filtros físicos, porque eles não interagem com a pele para causar a fotoproteção. Então, eles fazem o efeito de barreira. Então, eles são cosmeticamente menos elegantes, porque eles não têm aquela textura de espalhabilidade tão boa. Entendi. Mas eles têm a capacidade de não interagir com a pele para causar a diminuição dessa radiação. Isso, por um lado, é bom porque ele é um creme que eu passo na pele, que ele pode ser aí o veículo qualquer que seja, sérum, fluido, máscara, no caso, máscara facial de maquiagem. Maquiagem, eu pensei, é um deles. É um deles. De barreira, tá. De barreira físico. Então, esses dois, normalmente, eles vêm associados no mesmo creme. E, às vezes, a gente tem pessoas que têm alergia a protetores solares. Isso é comum também. Isso é bom a gente sempre perguntar para o dermatologista e fazer essa orientação para poder manipular ou indicar produtos que sejam 100% físicos. Então, você vai aplicar na pele e não tem chance nenhuma de um tipo de irritação. Porque, então, as pessoas vão se perguntar, poxa, eu tenho alergia, eu tenho uma reação, o que eu faço? Não vou me proteger? Não, se protege de outra forma, com as barreiras físicas. Isso, com as barreiras físicas. Tá. Principalmente também grávidas, a gente contraindica o uso de protetores químicos que interagem com a pele e que podem, tem alguns estudos, mas in vitro que a gente já observou o aumento da quantidade de alguns hormônios pelo uso de protetor químico. Então existem algumas restrições que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante a indicação e não a escolha de um protetor qualquer que está na farmácia. Perfeito. O terceiro princípio de fotoproteção, acho que está ali no esqueminha que a gente pode mostrar. Quadrinho de novo na tela. Que eu acho que a gente tem até 1 a 1, mas é... Isso. Ali. Que seria, no caso, as chamados tratamentos orais. Tá. Seriam os antioxidantes orais. Eles são fotoprotetores? São fotoprotetores. Hoje em dia a gente tem esse efeito. Qual seria o efeito do antioxidante oral? Que aqui a gente trouxe para poder ilustrar. Ele vai causar
um menor dano nessa célula. Tá. Então, assim, quando a gente vai para o sol, a gente fica vermelha, certo? Pessoas ficam vermelhas, outras bronzeiam mais rápido. O vermelhinho da pele significa que eu tive um dano solar pela ultravioleta do tipo B e que ela vai desencadear uma inflamação no nível celular e com isso futuramente ir acumulando com os anos um câncer de pele ou uma lesão pré-cancerosa, tá. Certo? Então, o que eu posso fazer nível oral para ter uma proteção solar contra essa radiação do tipo A e do tipo B, que eles vão diminuir essa inflamação depois da exposição. Entendi. Então, quando eu faço essa proteção oral, eu vou sair da praia menos vermelha. Eu não tenho como quantificar, Carol, se ela é um fator de proteção 30, 40, 50, mas eu estou mais protegida com isso do que se eu não tivesse tomado isso antes da exposição. Entendi. É mais uma possibilidade. É mais uma opção, mais uma possibilidade para a gente estar protegida. E que Por aí... isso que eu não bronzeio. É porque você... Pô, tá branquinha. Ainda que toma um solzinho, né? Ainda que quase nada, gente. Que eu conheço, não toma nada de sol. Senão vocês brigam comigo. Isso é verdade. Tem que dar o exemplo. É isso aí. Mas, veja que interessante. Hoje, então, a gente pode colocar tudo isso numa cápsula de uso diário. Também poderia. Em quantidades Sim, mas corretas. eu trouxe aqui opções para a gente perceber que a gente tem a presença desses antioxidantes tanto na nossa dieta quanto através de cápsulas. Então, ingerindo na alimentação, ele também vai ter o efeito de... Também, porque assim, o mamão, a laranja, a cenoura, o tomate, eles têm a presença da vitamina A, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno é um dos principais antioxidantes que fazem esse efeito de fotoproteção. Entendi. Eu imaginei que teria que ser uma quantidade muito grande em forma de alimento. Esses dias eu recebi uma paciente que ela estava meio laranjinha. Aí eu fiquei até, você está comendo muita cenoura? Ela falou, doutora, eu como todos os meus dias cenoura. Ela estava se protegendo. Olha só. E ela é atóxica ao beta-caroteno, então não teria nenhum problema. Tá. E esse tipo de fotoproteção, ela também pode ser além da dieta e do consumo, que a gente orienta normalmente essa dieta um pouco exagerada em beta-caroteno na época do verão, onde a gente tem uma radiação ultravioleta maior. E as cápsulas, existem daí outros vários antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, a vitamina E, os polipóides de leucotomas, o resveratrol e uma infinita quantidade de outros ativos que a gente pode manipular e tomar durante esse período. Tá. Então, além da pele com efeito de antioxidante, a gente também vai ter um efeito antioxidante no organismo inteiro. Então, você acha que seria interessante, pensando em país tropical, pensando tempo de férias, daqui a pouco o verão já está aí, está passando muito rápido, né, gente? Sim. Seria interessante a pessoa manter uma alimentação saudável, lembrando desses alimentos que a gente está colocando aqui. E quando fosse expor ao sol, com uma frequência um pouco maior, dias de férias, enfim, de uma viagem, incluir as cápsulas também, além da alimentação. É perfeito. Aí a gente consegue... Isso. E com isso, a pessoa que vai ter o bronzeado, eu quero pegar um pouquinho de sol, eu quero me bronzear. Se a gente tiver essa proteção adequada, eu vou ficar bronzeada mais rápido e não vou precisar ter tanta exposição para o sol para bronzear. Entendi. Então, isso também é considerado uma fotoproteção, porque eu vou danificar a minha célula em menor quantidade e vou adquirir logo o meu bronzeado. Show, gostei disso aí. Captaram a mensagem. Essa parte é boa. Vamos para a próxima. Quem gosta de tomar sol vai se identificar comigo, né, nesse momento, que a gente vai tentando lidar, né? Na tela, então, além desse, esse aqui é a terceira, temos mais 2 tipos. Olha só que legal se você conseguir unir tudo na tela. Bloqueio físico da luz. Pois é, aí a gente entra com o que a gente pode ter da presença mecânica, que seria o chapéu. Tá, vou pôr de novo, gente pode, só um pouquinho, Carol, antes de você colocar. A gente tem aqui uma, não sei se dá para pegar, isso, a gente tem aqui o FPU 50+, certo? Esse FPU 50+, significa que eu tomo a proteção como considerada de um FPS 50. No chapéu.
Então, hoje a gente tem disponível esse tipo de tecnologia, que isso foi criado na Austrália, que tem um nível de câncer de pele por causa da radiação muito alto. Então, eles criaram esse tipo de tecnologia. Na verdade, o que é essa tecnologia? Eu tenho uma trama muito fechada desses tecidos e desse material, que faz com que você tenha essa proteção considerada 50 de FPS, vamos supor assim. Tá. Então, quando você for procurar esse tipo de proteção numa roupa, ou num chapéu, ou numa luva, ou até, hoje em dia a gente tem, que seria o guarda-sol, Tá. ao invés daquele de propaganda na praia, hoje em dia a gente tem aquele que tem essa proteção. A gente tem que procurar o FPU 50+. Tá. E aqui eu trouxe também uma roupinha. Óculos também, deixa eu pôr o óculos, vou ficar toda pronta já. Ai. Toda pronta. Que tá Aí o óculos a forma loucura. Hoje tá assim. O óculos também, né? Olha, ficou bom esse Tá óculos bom? pra você. Tô pronta, Gláucia. A mala tá aí, a mala já tá lá na produção pra gente, né, tirar umas férias. Mas você usa sempre? Uso sempre. Sempre? Sempre. E na prática de atividade física externa também. Tem que, né, tanto óculos E o legal do óculos boné, de sol é interessante porque as pessoas comentam, eu passei o protetor e eu não gosto, não tenho costume porque o protetor cai nos olhos e arde. Então, nesse caso, é importante a gente relatar o quê? O protetor solar dos olhos é um óculos de sol que tem a lente com proteção contra UVA e UVB. Tá. O protetor creme que a gente aplica, ele deve ser evitada a aplicação dele ao redor dos nessa olhos. região. Perfeito. Então a pessoa fala, como que eu vou proteger a minha olheira? Como que eu vou proteger porque eu tenho uma manchinha aqui? Aqui é com óculos de sol. Óculos. Evitar o uso de creme ao redor dos olhos, porque ele vai escorrer e é contraindicado para essa região. Nas crianças também, hein, Também. gente? Porque depois pode ter até... Pode né, irritar. Ficam coçando. Agora, o último princípio, então, imagina poder unir tudo isso? Olha lá. O quinto princípio. Outras abordagens de bronzeamento sem sol. Gostei dessa. Você gostou, né? Resumindo, um creminho. É isso aí, são os autobronzeantes. Os auto... Vocês entenderam? Então, assim, o que a gente... O único tipo de bronzeado que a gente libera, ou seja, não é, em relação à proibição. Tudo bem que as câmeras de bronzeamento estão todas proibidas no Brasil. A Anvisa proibiu já tem muito tempo, desde 2009, 2010, porque a radiação ultravioleta do tipo A, com o tempo de uso, ela também dá câncer de pele, que é o efeito cumulativo. Então, o uso de um autobronzeante, ele é um creme que ele tem um ativo, que é a dihidroxacetona, que ela interage com a queratina da pele, causando na pele um bronzeado. E você escolhe a cor que você quer ficar. Isso vai causar uma camuflagem. Então, se eu for para a praia, eu já vou estar com uma camuflagem que, teoricamente, também é uma proteção solar, que ela vai criar uma barreira. Então, você não chega na praia tão branca e você não bronzeia tanto porque você estava com essa camuflagem e essa proteção. Mas a gente pode tanto manipular quanto encontrar produtos prontos também com essa finalidade. Isso. A gente pode manipular esse composto, que é de hidroxacetona. Eu normalmente manipulo em cremes hidratantes, que a pessoa aplica uma vez ao dia e ela vai adquirindo a coloração sem ficar com efeito artificial. Que também não é legal. Que também não é legal. Vamos fechar com uma perguntinha, Gláucia? Dá tempo para uma perguntinha? Na tela, olha lá. Lilian, um beijo, obrigada. Como proteger as olheiras? Utilizar o protetor labial algumas vezes é certo? Aí, não falamos de lábio, então, olheiras, a gente cai na questão dos óculos. Dos óculos. Agora, essa parte de proteção labial, ela é perfeita, essa pergunta, a gente não comentou aqui, e quando a gente pensa que a radiação ultravioleta vai na nossa face, bate no rosto, o lábio inferior é o mais atingido. Então a gente tem até um dano chamado queilite actínica, que seria a formação de lesões pré-cancerosas nessa região só do lábio inferior. Então a aplicação de um protetor solar em forma de bastão ou de batom, ele deve ser aplicado também, a gente não pode esquecer, lábios e região também de orelha. Orelha também. Orelha, porque a gente esquece, às vezes o boné não tampa. Então, toda a área que a gente tem que estar preocupado nessa fotoexposição. Que é o que vai estar exposto, não tem jeito. É isso aí. Grande aula. Agora, é por isso que a gente entende, né, nesse período do verão, que vocês recomendam os alimentos ricos em beta-caroteno. Mas então, além de tudo, é porque eles são fotoprotetores. São fotoprotetores. Eu acho que eu tô com bastante fotoproteção, porque eu como muito tomate.
Você tá falando isso. Mas é verdade, ficou muito mal. Mas, gente, olha que legal poder conhecer isso, e tudo isso eu acho que tá bem acessível, né? A gente sabe onde encontrar. Converse sempre com o seu médico para ter orientação, muitas vezes, do que vai ser mais indicado para você, para o seu tipo de pele. A questão do veículo, como você comentou, se é em gel ou outro veículo, porque você pode ter uma pele mais oleosa ou mais seca. E boas férias, né? Boa, né? Tranquilidade. Bons dias, bons finais de semana, bom uso do sol com tranquilidade. Doutora Carla Bortolotto está sempre com a gente, dermatologista, e volta em breve. Obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. Sempre.